Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. O pensamento exponencial é mais um tema da entrevista enviada pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Milho branco farináceo pode substituir o trigo para as pessoas com intolerância alimentar. No projeto Cultura e Comida, família demonstra como é feita a chimia tradicional no meio rural. Avicultores catarinenses estão em permanente alerta com a qualidade da produção para exportação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. No Congresso Nacional do Cooperativismo, realizado no mês de maio deste ano em Brasília, foram muitos os palestrantes de diferentes especialidades que lá estiveram. Durante o evento, uma série de entrevistas foi realizada. Uma delas vamos mostrar agora com André Bello, que vai falar sobre o tema O Pensamento Exponencial. Eu falo agora com o André Bello, que é um designer de futuros, e esse é um dos cargos mais interessantes, criativos e empolgantes que eu já tive o prazer de apresentar aqui alguém. André Bello, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Tomás. Um prazer estar aqui conversando mais uma vez com você. Hoje eu queria falar especificamente sobre esse cenário que a gente está neste evento das cooperativas, organizado pela OCB, 10 anos depois da última edição, o que é muito simbólico porque, se a gente pensar 10 anos atrás, o que a gente estava pensando justamente em inovação, tecnologia, em como o mundo iria se moldar, e a gente está aqui agora, 2019, com todas as coisas que a gente fala de inovação, de pensamento exponencial. Como é que você vê as cooperativas se encaixando nesse mundo? Acho que esses últimos 10 anos realmente foram muito impactantes em diversos setores, né, Tomás? Não só na questão das cooperativas, mas no mundo inteiro. Há 10 anos atrás, o iPhone tinha acabado de ser lançado no mercado e ele promoveu uma transformação na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se relaciona, como faz negócio. Isso balançou todas as estruturas econômicas. Há 10 anos atrás, talvez a cooperativa estivesse à frente do tempo dela, no sentido de trazer novas formas de enxergar e trabalhar com pessoas, com seus ativos humanos. E acho que hoje em dia a ficha está caindo para muita gente em relação às novas formas de se trabalhar, de uma forma mais colaborativa, mais cooperativa. Então o formato de cooperativismo, ele, a meu ver, faz muito sentido dentro de um cenário onde as decisões estão cada vez mais distribuídas, onde as hierarquias tradicionais estão sendo desafiadas e as novas formas de trabalho e gestão estão vindo à tona. Então talvez nos últimos 10 anos o cooperativismo tenha tido essa oportunidade de estar cada vez mais encaixado às novas realidades. É um dos desafios que muitas pessoas falaram aqui, de justamente fazer com que as cooperativas se unam para que juntas elas consigam construir um ambiente melhor, mesmo competindo em mercados semelhantes, né? Quais seriam os passos para que essa cultura mudasse para essas empresas? Eu vejo no cooperativismo, assim, como eu falei, um potencial muito interessante de novas formas de trabalho, dentro de uma cadeia de valor interessante para o novo mercado, para o novo cenário de negócios, social, e ambiental e político. No entanto, eu vejo algumas sensibilidades que merecem ser observadas, né? Eu acho que, apesar de ter todo esse apelo colaborativo, as cooperativas talvez ainda sofram muito das questões deliberativas para a tomada de decisões. Toda essa distribuição ela é muito positiva, mas se a gente não observar a questão da agilidade em tomadas de decisões, a gente acaba não tirando todo o proveito dessas novas formas mais distribuídas de trabalho. Então, os desafios que eu enxergo para as cooperativas e para o movimento cooperativista é justamente diminuir a distância entre o início louvável, que é a questão de um propósito maior, né, que una aquelas pessoas ao redor de uma grande causa, diminuir o discurso do propósito com as suas práticas tradicionais no dia a dia, dentro de suas rotinas, para que a gente consiga efetivamente ter respostas mais rápidas diante das transformações do mundo. Então, antes da gente pensar em
conectar todas as cooperativas num novo movimento macroeconômico, digamos assim, é muito importante, mais uma vez, que a gente olhe para cada um dos indivíduos dessas cooperativas, para que a gente consiga também ter em escala granular essa transformação. Uma nova cultivar de milho lançada pela Embrapa pode servir de alternativa para pessoas com intolerância alimentar. Algumas características especiais dos grãos permitem a fabricação de produtos bem parecidos com aqueles que a gente já encontra nas padarias. É o que você confere agora, na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. No campo, assim, não dá para ver muita diferença, mas é na cor e no tipo de grão que essa variedade de milho se destaca. Depois de colhida e retirada a palha, a nova variedade é assim, branca. Diferente de outras variedades que a gente está mais acostumado, que tem esse aspecto mais amarelado ou alaranjado. Outra característica é que ela é farinácea, ou seja, apta para panificação, para a produção de pães, bolachas e com aspecto mais similar aos produtos feitos a partir do trigo. Por ser uma farinha branca, o mercado hoje, até por causa do trigo, busca uma coloração mais clara na farinha. Então, como o milho é branco, né, tu consegue misturar a farinha e o pão fica mais branco também. Eberson, um dos pesquisadores responsáveis pela variedade, mostra que o grão do milho BRS 015 farináceo branco se esfarela assim, na ponta dos dedos com uma leve pressão. Isso faz com que a farinha fique mais fininha. Esse tipo de grão também não tem uma substância presente em tudo que é feito de trigo, e a qual muita gente é intolerante. O milho não tem glúten, né? Então ele acaba sendo importante para o consumo desse público. O glúten é uma proteína que deixa as massas mais macias. Mas pessoas com a doença celíaca não digerem bem essa substância. Quem não pode ou não quer consumir glúten precisa encontrar opções para o consumo diário. Oportunidade também para quem produz. Entrar em nichos de mercado, principalmente celíacos, né? Ou pessoal que demanda, que cada vez mais procura farinha de milho branca para redução do glúten, né? A variedade é resultado de um trabalho de resgate do que é cultivado pelos agricultores do sul do Rio Grande do Sul por gerações. E por isso é voltada para uso na região. As chamadas variedades crioulas são adaptadas às condições locais por estarem na mesma região há muito tempo. Este pesquisador foi um dos responsáveis pelo resgate das primeiras sementes e foi quem deu início à seleção do material. A primeira grande coleta que a gente teve de milho foi um projeto que tinha com a Pioneer e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles financiaram coletas na América Latina, né, através do projeto LAMP. Né? LAMP quer dizer Projeto do Milho para a América Latina. E foram avaliados esses materiais. E alguns milhos especiais, como o açoriano branco, foi continuado no trabalho de melhoramento a partir daí. O grande objetivo é a conservação do germoplasma, porque estava entrando a questão do milho híbrido e tal, né? Ter uma coleta mais diversificada da variabilidade existente em milho para a América Latina e, no caso, nosso aqui no Brasil. Só que apesar de mais rústicas, as variedades crioulas têm uma limitação. Não são padronizadas. Isso dificulta estimar o desempenho das plantas. Por isso, os pesquisadores e agricultores selecionaram por vários anos as plantas com melhor desempenho e com algumas características de interesse para desenvolver a nova variedade. E veja o que teremos no próximo bloco. No projeto Cultura e Comida, família demonstra como é feita a chimia tradicional no meio rural. Avicultores catarinenses estão em permanente alerta com a qualidade da produção para exportação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Outro associado entusiasmado com o desempenho dos fertilizantes Nobre é o seu Alessandro. Ele acompanhou o descarregamento dos adubos que vai utilizar nessa safra. Nos 500 hectares de área,
30% receberão fertilizantes Nobre. Para nós foi um produto que é o primeiro ano que estamos experimentando aqui na nossa propriedade e tivemos uma ótima experiência com ele. Deu produtividade igual ou até melhor que os concorrentes. O primeiro ano foi o ano passado, né? Que nós plantamos em torno de uns 30% da área com esse novo adubo que a cooperativa nos indicou, que trouxe para o mercado. Então nós acreditamos, compramos em torno dos 30% e fomos bem. Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Tecnologia no campo. Agroquímicos proporcionando maior produtividade ao agricultor e segurança alimentar ao consumidor. Você sabia que o tempo de aprovação de novos registros de defensivos agrícolas no Brasil tem demorado de 8 a 10 anos, contra 2 anos e meio nos Estados Unidos, Austrália, Japão e Argentina? O Brasil demora 3 vezes mais e, com isso, outras tecnologias mais modernas surgem e ficamos impedidos de inovar ainda mais em nossa agricultura. Precisamos reduzir esse tempo. O Brasil tem tudo para ser o supridor de alimentos para o mundo e poderá produzir mais na mesma área, desde que utilizemos a tecnologia disponível.
A pior praga é a desinformação. A comida que está presente em nossa mesa representa muito mais que a nutrição. Ela significa cultura, laços familiares e comunitários e mostra ainda a identidade de um povo. Quantas histórias estão contidas em uma receita? É isso que você vai ver agora. Uma família mostra pra gente como prepara a tradicional chimia, um doce típico em Santa Catarina. Vamos ver a reportagem do programa SC Agricultura. Esta é a família Reinisch, do município de Peritiba, oeste catarinense. As tradições da cultura germânica estão presentes no dia a dia da propriedade. É o caso do preparo da chimia, um doce caseiro servido principalmente com o pão no café da manhã. A família utiliza o melado de cana-de-açúcar, frutas, batata doce e chuchu no preparo da chimia. Vamos ver então com o seu Nercildo como esse doce é feito há mais de 40 anos na propriedade deles. Isso aqui é uma chimia que nunca na mesa de manhã, né, de noite, sempre para fazer uma chimia com pão, né? Isso é uma nata boa. Uma nata, isso é uma coisa tradicional, né, que já há tantos anos, né, 43 anos que estamos casados, sempre fizemos, né? E os pais também já aprendemos, veio lá dos pais, já que a gente aprendeu, e nunca vamos deixar de fazer também, né? Porque e vamos passar para os filhos, para frente, que eles vão continuar depois isso, né? Naquele ritmo, né? De ter a chimia sempre, né? Todo dia, né? Qual é a época do ano que vocês fazem? Junho, julho, né? Isso é conforme o serviço, às vezes, né? Também, né? Praticamente mais em julho, né? Por que é julho? A carne está mais doce já, né? O que vai nessa chimia? Laranja, abóbora, né? Pode botar batata doce, mamão, chuchu, né? Tudo que faz um ingrediente assim, né? Que tá tudo do gosto que cada um gosta, né? E isso dá uma chimia muito boa, né? Vamos fazer chimia agora? Vamos. Como é que vai agora vem a primeira laranja, porque ela é colocada cru dentro, né? A batata, isso já é cozido primeiro, né? Daí isso aqui, bota dentro, e daí aqui tem que estar sempre mexendo, né? Porque senão ela queima, né? Agora vai a batata e o chuchu. A batata é moída, né? Fica bem macia, bem fina, né? Todos os ingredientes que foi botado aqui é cozido na guarapa, né? Isso aí é para dar um gostinho de canela, limão, né? Deixa uns 15 minutos dentro, daí já pode tirar, né? Que dá um gosto bom, né? Leva muito tempo para cozinhar? Em torno de 8 horas. 8 horas, né? Conforme a lenha, né? Se tem lenha seca, então é que vai mais, né? Se tudo colabora, né? Agora, às vezes, se tem muito vento, uma coisa, né? A lenha ruim, daí também é mais demorado, né? Todo mundo gosta e vem visita de fora. Eles pedem pelo menos, né, um potezinho de chimia, né? Porque é muito saudável e gostoso, né? Aqui nós estamos agora no outro tacho, que esse estava no ponto para tirar. E daí mostramos aqui o processo ali. Primeiro, agora eu vou mostrar um ponto tá bom, né? Daí a gente faz o teste. Tem que esfriar agora bem, né? Daí ver o ponto que ela tá quando tá boa, né? Tá no ponto? Tá no ponto. Ponto de tirar do fogo. Agora é guardado depois, nas latas, né? Guardado por um ano inteiro, né? Até mais, né? Isso aí se conserva muito bem, já tá bem cozido, né? Não tem problema, né, nenhum, né? O que isso representa na vida do senhor? Uma grande alegria. Poder produzir uma coisa, né, natural e muito saudável, né? Isso aí é uma coisa que, né, muito, que a gente gosta muito, né? Isso...
O Brasil tem conseguido nos últimos anos níveis internacionais na produção de frango. E Santa Catarina, pela sua excelência na área, se tornou o segundo exportador. Apesar das instabilidades, o setor busca alternativas para manter a eficiência e a qualidade dos produtos oferecidos ao mercado. E para debater essa cadeia, nada melhor do que um simpósio com status internacional. Reveja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia, produzida em 2018. A avicultura catarinense é tida, mundo afora, como a mais avançada do planeta. E sabe por quê? Porque respeita o bem-estar animal, tem produtores exemplares, monitora a biossegurança, possui um corpo técnico magnífico e plantas industriais modernas. E os números gerados são impressionantes. Só em 2017, o Estado abateu 884 milhões de cabeças. Isso gerou uma produção de 2 milhões e 100 mil toneladas. E sabe quanto foi o faturamento? 6 bilhões e 200 milhões de reais. Se considerarmos o mercado como um todo, nos últimos 40 anos, ele movimentou 60 bilhões de toneladas e faturou 94 bilhões de dólares. É por isso que somos um oásis na produção de proteína animal. A cadeia avícola catarinense tem um enorme significado para o agronegócio do estado. É um setor que emprega diretamente 150 mil pessoas nas plantas frigoríficas e exporta para mais de 160 países. E para manter esse processo em constante evolução, é preciso aperfeiçoamento. Por isso, de 2 em 2 anos, especialistas do mundo todo ancoram em Santa Catarina para debater essa cadeia tão importante. Um evento que se consolida dentro do cenário nacional de avicultura. A gente conseguiu aí colocar, mesmo num momento tão difícil do setor, né, com tanta dificuldade, com tantos desafios, a gente conseguiu colocar mais de 550 profissionais aqui conosco, discutindo e debatendo o futuro da nossa avicultura. E eu acho que esse é o grande legado do evento. Mostrar que mesmo num momento tão difícil, o setor continua muito forte. O setor de avicultura é um patrimônio nacional, tem um valor imenso, tanto pela sua contribuição social, por toda a renda que ele distribui, por todo o valor que ele gera em empregos, por todo o impacto social que ele gera nos municípios, conseguindo fazer com que o IDH desses municípios sejam mais elevados do que de municípios onde não está a avicultura. Tudo isso se concentra aqui nas nossas discussões, dizendo o seguinte: se fomos competentes até hoje para conseguir conquistar 150 países como clientes, o que precisamos fazer para continuar nessa vanguarda? Este ano foram 500 inscritos, número considerado espetacular pelos organizadores. Aqui entraram no radar assuntos como produção de matrizes, alternativas de desinfecção, automação, nutrição em ovo e também sobre gestão de inovação. Um tema, aliás, absolutamente relevante. Assim como tudo, assim como exercício físico, assim como qualquer coisa, é melhor que se faça um pouquinho cada dia do que deixar para fazer uma grande recuperação depois. Então é se inteirar um pouco mais, buscar de sites que falam um pouco mais de tecnologia, de inovação. E eu sempre falo, inovação não é sinônimo de tecnologia. Então pensar um pouquinho diferente como é que a sua profissão poderia ser o seu negócio. Com mais disciplina é melhor para não tomar esses sustos. Outro assunto relevante e de interesse comum foram os cuidados com as medicações. Os especialistas alertam que é necessário observar os controles para que se evitem problemas futuros no desenvolvimento das aves. Eu tive recentemente 2 eventos, um na Europa, percorri a Itália, Portugal e mesmo os Estados Unidos também. A gente vê hoje lá nas vitrines, né, nos restaurantes, em açougues e mercados, os próprios selos AGP Free, livres de antibiótico, carne mais relacionando a sustentabilidade, a carne mais segura. Então já é uma demanda do consumidor. No Brasil ainda a gente não vê tão presente essa demanda do consumidor, mas eu acredito fortemente que isso vai avançar em função desses posicionamentos legislativos do nosso Ministério, né, de estar pensando na saúde única e nesse controle e nesse forma mais racional de usar os antibióticos. Então eu acho que o mercado consumidor ele se posicionou internacionalmente, o Brasil vem se posicionando. E nós, como formadores de opinião,
que trabalhamos na área, temos que estar antenados e ter o cuidado de estar entendendo e transitar. Eu até falei isso na minha palestra, eu acho que a transição suave e o bom entendimento é que vai nos manter como potência produtora e realmente manter o negócio rentável, né? E a nutrição, que ajuda no desenvolvimento e na padronização dos plantéis, também foi abordada aqui. Tudo tem mudado, né? E a nutrição não seria diferente. Né? Então nós temos produtos que auxiliam o desempenho das aves, e aqui é muito importante lembrar que não estamos falando naquilo que as pessoas pensam, que as aves crescem por hormônios. Não tem nada disso. Né? Elas têm o seu desempenho porque têm uma genética adaptada a esse rápido desempenho. Elas têm uma nutrição que se desenvolve a cada ano e consegue, então, favorecer esse desempenho da ave. E esta ave tem condições de crescimento lá nos aviários. Então, essa tríade, esse tripé somado, faz com que eu tenha uma ave cada vez mais adaptada, cada vez mais apta a esse desenvolvimento. E onde fica a estrutura para a produção de aves com menos custos e mais eficiência? Esse tema, considerado relevante, também esteve no debate. Nós temos que ouvir a voz do avicultor. Ele sabe o que é bom para eles, ele sabe onde está a dificuldade deles. Quando eu me tornei empresário do setor, a gente foi buscar realmente desenvolver aquilo que ele pedia. E hoje as empresas seguem justamente essa bagagem, né? Muitas coisas de tecnologia surgem pelas ideias dos produtores. Eles vão dando as ideias, nós vamos para dentro da nossa empresa, pegamos a engenharia, vocês desenvolvem isso aqui. Deu certo. Parabéns para o produtor e estamos resolvendo um problema que ele estava tendo. Os avicultores que produzem para exportação estão sempre atentos quando se fala em qualidade. Com o sucesso do simpósio sobre avicultura, ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, deixando um forte e cooperado abraço para você e até amanhã.